todos. Estamos aqui hoje nesse dia especial para poder meditar, refletir sobre a palavra de Deus, e nós rogamos ao Espírito Santo que nos esteja abençoando e realmente trazendo aos nossos corações aquela palavra que está no coração de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar algo bem especial, que é a questão do da nossa vocação, do nosso chamado como filhos do reino de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29, Paulo faz essa declaração: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa vocação da parte de Deus que nós temos e esses dons que nós recebemos de Deus e que nós não podemos abrir mão deles, não podemos renunciá-los, mas sim caminhar para que isso seja uma realidade na nossa vida. Então, começando, nós queremos pensar um pouco nessa carta que Paulo escreve aos Romanos, né? Primeiramente fazendo toda uma apresentação teológica relacionada à salvação da humanidade. Ele relata sobre essa história da salvação, falando isso para a igreja de Roma, uma igreja que ele não havia plantado e formado pessoas gentias, e ele vem mostrando como Deus estava trabalhando na história e como Deus formou uma nação para abençoar a todas as famílias da terra. Também Paulo vem relatando anteriormente a essa passagem que nós lemos, a situação do ser humano afastado de Deus, condenado pelo pecado, e como Deus tem trabalhado através da vinda do Messias e do seu Espírito Santo para reconciliar essa humanidade com o seu Criador. Essa é uma carta bastante profunda. Ela mostra essa reflexão intensa e trabalhada pelo apóstolo Paulo, mostra também a grandeza do conhecimento que ele tinha enquanto a esperança judaica em referência ao Messias, né? E também sobre a chegada, a instauração, na verdade, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E Paulo fala muito também aqui sobre a soberania de Deus, como ele estava agindo na história, como ele estava trabalhando, executando a sua missão para restaurar toda a criação. E no capítulo 11 ele fala sobre essa bondade de Deus. Paulo vem discorrendo a respeito da salvação, e no versículo 29 ele faz esta afirmação que nós fizemos leitura, que os dons e o chamado, a vocação de Deus são irrevogáveis. É interessante na sequência desta afirmação, que em seguida, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre a importância de conhecer e de usar os nossos dons espirituais, desenvolver, talvez é a melhor palavra, os nossos dons espirituais, de acordo também aos princípios que Deus havia dado para nós. Falando sobre o tema da vocação, do chamado do povo de Deus, hoje nós queremos observá-lo em duas perspectivas, né? A primeira seria essa vocação sacerdotal que cada um de nós como cristãos temos da parte de Deus, e a segunda é esta vocação, esse chamado para executar os nossos dons e habilidades dados pelo Senhor. E diante desse chamado e dessa vocação irrevogável da parte de Deus, nós podemos fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Somos todos chamados por Deus? Para que somos chamados? Como nós vamos obedecer, cumprir com essa vocação que Deus nos tem dado? Primeiramente, então, vamos falar sobre a nossa vocação
sacerdotal. É interessante que essa vocação que Deus dá ao seu povo, ou seja, à comunidade de fé transformada por Jesus, que é chamado também o povo de Deus, e no Antigo Testamento está como a nação formada por Deus, né? Deus fala especificamente sobre essa vocação que o povo tinha quando estava em obediência aos princípios e aos mandamentos do Senhor. E isso está relatado no livro de Êxodo, capítulo 19, quando Deus faz o pacto, faz a aliança com a nação de Israel. Ali Deus não apenas se revela, mas também dá uma identidade para aquele povo que havia saído do Egito e que falava ainda do Deus dos nossos pais, mas agora Deus está dizendo: olha, vocês são o meu povo. E exatamente no versículo 5 diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, né? Então, uma questão aqui de obediência. Vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, essa palavra que Deus ordena a Moisés a falar com todo o povo. Vocês são, nós vamos ficar apenas com esta parte do versículo, para mim um reino de sacerdotes. Então, as funções dos sacerdotes no Antigo Testamento iam muito além daquilo que nós hoje imaginamos referente a um sacerdote. Eles tomavam o lugar realmente das pessoas que iam apresentar-se diante de Deus em pedido de perdão dos seus pecados, ajudavam o povo, encaminhavam o povo na sua adoração ao Senhor, e até se arriscavam, colocavam a sua vida em risco, em perigo, para trazer perdão, o perdão de Deus aos pecados que o povo havia cometido. Agora, o que é interessante disso? Que no Novo Testamento, o Senhor, falando através do apóstolo Pedro, já não somente para judeus, mas para pessoas de todas as nações da terra, usa exatamente as mesmas expressões de Êxodo 19 para falar com a igreja, que somos todos nós. E diz aqui, em 1 de Pedro 2:9, vocês são minha nação santa, povo escolhido, real sacerdote. Então, outra vez, Deus está dizendo: eu os escolhi, eu os chamei para perto de mim, eu os reconciliei comigo, e agora eu estou entregando a vocês esse ministério sacerdotal, que até Paulo, no livro de Coríntios, né, fala sobre o ministério da reconciliação, exatamente a atividade que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, que era ser essa ponte entre o povo e Deus, e nós poderíamos dizer hoje, entre a humanidade e Deus, de ministrar. Então, aqui agora nós podemos perguntar: ok, Deus então nos está vocacionando através da nossa salvação e através do nosso relacionamento com Ele, para que nós sejamos os sacerdotes nessa atualidade. E aí vem a pergunta para nós: o que faz estes sacerdotes hoje, né? A primeira coisa é que ministra Deus ao mundo, ou seja, convida o ser humano a conhecer o seu Criador, convida o ser humano a reconciliar-se com o seu Criador, ouvir a sua palavra e poder realmente viver essa plenitude que é um relacionamento com aquele que nos conhece tão bem, que nos criou desde o ventre de nossa mãe. Também o sacerdote é um facilitador na aproximação do ser humano aos princípios da palavra de Deus. Então, ele é a pessoa que deve promover, facilitar
para que as pessoas tenham acesso à palavra do Senhor, que é aqui onde nós não apenas conhecemos como Deus está trabalhando, quem é Deus, os seus atributos, tudo aquilo que Ele providenciou para nós através da salvação, mas também como Ele deseja que nós vivamos essa nova vida com Ele. Então o sacerdote tem essa função de ministrar a palavra, de fazer com que as pessoas conheçam essa palavra. E isso está muito conectado, meus queridos, com a grande comissão, porque nós sabemos que na grande comissão o tema central é o tema do discipulado, e esse discipulado está relacionado à questão de ensino, de educação, de compartilhar, de crescer juntos nesse conhecimento da palavra de Deus. E Paulo mesmo, na carta aos Romanos ainda, ele fala sobre isso, porque Paulo, no capítulo 10, diz: como todo aquele que invocar ao Senhor será salvo, mas como invocarão aquele em quem nada ouviram? E depois ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? E esse que prega, que ensina, que leva, na verdade, é o sacerdote. Então nós já começamos a ver aqui que essa é uma função de todo cristão, e não apenas daqueles que estão em algumas posições ou que têm alguns títulos, né, títulos eclesiásticos, nós poderíamos dizer, ou reconhecimento de algumas instituições, mas não, a palavra está dizendo todo aquele que foi chamado por Deus, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que se considera um cristão, todo aquele que foi reconciliado com Deus, como disse Paulo em Coríntios, já automaticamente passa a ser esse sacerdote. Ou seja, tem a missão de facilitar que outros possam ter acesso, outros possam conhecer a palavra de Deus. E aqui ainda no capítulo 12, mais adiante, Paulo ainda vai falar também quais devem ser as atitudes daqueles que vivem essa realidade, tanto de um chamado sacerdotal, quanto a realidade daquele dom espiritual recebido. A gente não vai poder ler tudo isso, mas do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 12, ele fala que é com amor, fervorosos de espíritos, alegres na esperança, hospitaleiros, abençoadores, solidários, pacíficos, na execução desse ministério dado por Deus. Para quem Deus está falando, né? Àqueles que Ele chamam para ser seu povo. E se Deus está falando ao seu povo, pensemos bem nisso, ao seu povo, que eles são os sacerdotes e que vão ministrar Deus ao mundo, isso logo já não é opcional. Eu posso dizer, não, eu não quero, ou não é privilégio de alguns. É aquilo que nós chamamos o ministério ou o sacerdócio universal de todo cristão. Todo aquele que se considera um filho de Deus, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é reconciliado com Deus, automaticamente tem a missão sacerdotal. E isso nós não podemos negar e nem podemos renunciar, porque renunciar a isso seria renunciar a ser povo de Deus. Porque talvez alguns de nós pensemos, não, eu não quero essa responsabilidade, isso não é para mim. Então não somos esse povo que Deus escolheu para ser seu reino de sacerdotes, né? Então o Senhor nos tem chamado para ser esse povo que caminha ministrando Deus ao mundo. Não? E uma vez chamados como povo, como comunidade de Deus, nós não podemos fugir disso ou esquivar-nos disso, dessa responsabilidade. Assim como Israel foi formado para uma missão específica, o Senhor também nos salvou, e isto é um privilégio. O Senhor transformou a nossa vida e nos deu esse privilégio de conhecê-lo como Senhor, mas também nos entregou uma vocação, né? E Paulo está dizendo que essa vocação sacerdotal, ela é irrevogável, ou seja, que Deus não a vai tirar de nós. Ele já nos entregou, e em nenhum momento o Senhor vai vir e vai dizer, não, você não vai ser mais, eu não tenho mais nada que ver com você.
você não vai ser sacerdote. Mas, e tampouco nós podemos renunciar a isso. Ao renunciar a isso, deixamos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Isso é algo para a gente realmente estar pensando, né? Nós não podemos negar essa vocação, não podemos renunciar a essa vocação, porque ela permanece. Deus não tem outro plano que não seja através da sua igreja, do seu povo, né? O apóstolo Pedro deixa clara esta realidade ao afirmar que a nossa salvação está diretamente conectada com o ser sacerdotes. Quando, como nós lemos em 1 de Pedro 2,9, vocês são raça eleita, sacerdotes reais, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vimos a primeira perspectiva dessa vocação de Deus, e agora nós vamos falar sobre esses dons que Deus nos deu, que também são irrevogáveis, né? Logo depois de falar que a vocação e os dons são irrevogáveis, né? Mostrando assim que Deus vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, o seu plano. Paulo apresenta uma lista de dons espirituais, não? E deu também a atitude com a qual nós devemos desempenhar esses dons. Agora a pergunta para nós é: como poderemos cumprir com esta vocação irrevogável de Deus? Como podemos levar a cabo isso? Às vezes parece algo tão difícil e sacrificial, mas Deus tem nos equipado, nos dado as ferramentas para poder fazê-lo. Talvez para alguns isso pareça algo muito complicado, muito difícil, mas Deus nos tem capacitado com um dom espiritual para que nós possamos realmente cumprir com aquilo que Ele tem planejado para nós como indivíduos, como comunidade de fé, como igreja, como corpo de Cristo. E tal como o chamado, do mesmo modo que temos chamado sacerdotal, também o nosso dom é irrevogável. Nós já está em nós, Deus já nos deu, e em nenhum momento Ele vai nos tirar esse dom, né? Às vezes nós podemos ter assim inabilitado, né? Mas por nossa própria atitude, não porque Ele nos esteja tirando esse dom. Não podemos desfazer-nos dele e dizer: não, eu não tenho dom de ensino, como Paulo fala aqui no capítulo 12 de Romanos, ou eu não tenho esse dom de misericórdia, eu não quero mais, eu vou entregá-lo, vou dar de presente para outra pessoa. E isso é impossível, porque isso já está em nós. Nós não podemos negar. O que nós devemos fazer, então, é primeiro reconhecer esse dom, conhecer melhor esse dom e desenvolver esse dom. Através do nosso dom espiritual, né, o sacerdote vai cumprir com a sua parte na missão de Deus. E quando ele faz isso, quando nós fazemos isso, não é algo pesado, não é algo sofrido, mas algo que nos dá prazer e alegria cumprir com aquilo que Deus tem nos permitido fazer para Ele. Uma coisa importante que essa questão do dom espiritual, e que nós temos que ter em muita evidência, é que não se trata de cargo, de títulos ou de um acúmulo de funções, né? E de responsabilidades que muitas vezes as pessoas nos entregam, mas sim de fazer exatamente aquilo para o qual fomos criados, né? Desenvolver o que já temos, mas muitas vezes nós desconhecemos o que nós temos, muitas vezes nós não reconhecemos ou nós negligenciamos o dom que Deus nos tem dado quando nós não queremos reconhecê-lo. Porque para algumas pessoas é tão difícil e tão frustrante
essa questão de reconhecer o seu dom e de reconhecer também esse ministério sacerdotal na sua vida. Existem várias razões. Uma primeira delas é estar no lugar equivocado. Muitas vezes nós estamos em determinadas situações, até ministérios dentro da igreja, poderíamos falar assim, ou grupos de trabalho, mas estamos ali porque alguém nos colocou, porque achou que nós poderíamos fazer aquilo, mas realmente não estamos trabalhando com aquele dom que Deus nos deu. Também, muitas vezes, porque as nossas motivações são motivações equivocadas. Eu quero fazer tal coisa, ou eu quero desenvolver tal projeto, porque eu acho isso algo legal, porque eu acho isso algo interessante, ou porque é isso que eu sempre sonhei na vida, mas talvez não seja aquela a área a que eu poderia desenvolver melhor. Talvez não seja aquele o dom que eu tenho, a capacidade que eu tenho em outra situação ou em outro lugar, eu poderia dar muito mais frutos, porque estou usando o meu dom espiritual, aquele dom que Deus me deu. Uma das outras razões porque as pessoas às vezes sentem que é tão difícil e ficam tão frustradas é pelo fato de não conhecer-se a si mesmo. E isso eu tenho visto em muitos momentos dentro da igreja, que as pessoas estão de braços cruzados, como se elas viessem ao culto simplesmente para ouvir, para sentar-se, ouvir umas quantas músicas, canções, logo ouvir uma boa pregação, às vezes não são tão boas, e logo ir para a sua casa. Então, eu já cumpri com o meu dever, e o meu dever era ir à igreja. Que conceito mais equivocado de ser igreja? Porque ser igreja, ser comunidade do reino de Deus, significa trabalhar em conjunto, significa ter metas em comuns, significa que cada um aporta, ou a cada um dá aquilo que tem, e aqui entra também das nossas habilidades. Mas muitas pessoas estão frustradas porque elas pensam, eu não sei fazer nada, ou eu não posso fazer nada, eu não tenho espaço para fazer nada. Mas também, se você às vezes pergunta em que você gostaria de trabalhar, ou de ajudar, ou de se envolver, e a pessoa não se conhece, não sabe o que pode fazer. Então, é muito importante nesse processo nós conhecermos a nós mesmos e saber quais são as nossas habilidades, quais são os nossos dons espirituais, e então buscarmos formas de poder executar, de poder desenvolver esse dom. A gente nunca vai aprender e a gente nunca vai descobrir se nós não estivermos em ação, fazendo aquilo que nós precisamos fazer para realmente confirmar, não, realmente me sinto bem, me sinto cômodo fazendo isso, vejo que há bênção naquilo que aonde coloco as mãos para fazer, junto com outros, e até a questão de multiplicidade de dons, trabalhando em conjunto. Isso é algo maravilhoso, e isso potencializa muito a vida da igreja, isso potencializa o serviço para o reino de Deus, quando nós podemos reconhecer, eu posso contribuir com essa área, e o meu irmão, a minha irmã, pode contribuir com essa ou aquela área, porque eles são muito bons naquilo que eles fazem, e eu também sou boa naquilo que eu faço, porque isso é o que eu sei fazer melhor. Então, eu também sou sacerdote de Deus, e eu quero usar meus dons, aquilo que Deus me deu, para abençoar a minha comunidade lá fora, para abençoar a minha comunidade de fé, para abençoar a vida de outras pessoas. Então, esse processo de olhar para dentro de si, de autoconhecimento, é essencial na vida cristã, para que nós possamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. E enquanto nós não façamos isso, enquanto a gente não toma essa atitude, ou a gente não busca esse conhecimento de nós mesmos, a gente acaba muitas vezes, como eu falei anteriormente, estando no lugar equivocado. Eu quero fazer tal coisa, mas me sinto frustrada porque nunca me sai bem. E por que não me sai bem? Porque não é aquilo para o qual
eu fui chamada para fazer ou não é a minha habilidade. E muitas pessoas pensando assim, acabaram desistindo, acabaram se frustrando, acabaram não entendendo também qual era o plano e qual era o propósito de Deus para as suas vidas. Assim como aconteceu com o próprio povo de Israel, que não puderam entender, por exemplo, esse ministério sacerdotal em muitas das situações que eles viveram. Então, nós precisamos voltar àquilo que Deus quer de nós. Deus não desistiu de Israel, e Deus não desiste de nós, e Deus não vai pedir de volta no sentido do nosso dom, dizer, não, então você não está desenvolvendo esse dom. Não, nós vamos morrer com isso. Eu tenho um conceito muito especial sobre os dons espirituais que eu gosto muito, que me ajuda muito, pelo menos, a entender qual é o meu lugar, quais são as minhas habilidades e como eu posso usar e potencializar, também desenvolver, aprender mais para poder fazê-lo melhor nas diferentes situações. E quando nós fazemos isso, nós acabamos descobrindo que exatamente, não se trata de posições de poder, não se trata de cargos que a gente possa ter dentro da nossa organização, mas se trata de desenvolver o nosso ministério. E quando nós reconhecemos qual é o nosso dom espiritual, automaticamente nós executamos aonde nós estamos, já seja no contexto da igreja local, já seja na nossa comunidade, no nosso bairro onde nós vivemos, nas circunstâncias adversas, das mais diversas, a gente sempre está fazendo aquilo que é o próprio do nosso dom, porque entendemos que isso é o que nós fazemos melhor. E não preciso de uma nomeação, e não preciso de um título, e não preciso de uma carteirinha ou de uma credencial, digamos assim, para executar o dom que Deus me deu. Nada disso. Eu simplesmente tenho que estar conectada com Deus, entendendo esse chamado que Ele fez para todos nós como cristãos, para podermos ministrar Deus ao mundo, ser facilitadores no conhecimento da palavra de Deus e usando esses dons e essas habilidades que Ele me deu para que o reino dele seja anunciado, para que a igreja seja edificada, porque Paulo também fala sobre isso, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não é para uma questão individual ou egoísta, senão que é para dar e para servir. Para isso Deus nos deu dons espirituais, para servir aos demais e facilitar a vida dos demais, que eles possam também crescer em conhecimento da palavra de Deus e juntos nós possamos formar esse corpo, como diz a palavra, bem ajustado, que cresce juntos para o conhecimento de Deus. Então, diante do que nós estamos ouvindo, estamos falando e declarando que não é questão de títulos, não é questão de posições, não é questão de cargos, mas sim de todos os cristãos. Então a pergunta fica para nós: realmente eu entendo que eu tenho esse ministério da parte de Deus e que não posso renunciá-lo? Realmente eu entendo da parte de Deus quais são os dons que Deus me entregou, colocou nas minhas mãos, para que eu possa abençoar a vida de outros, e eu não posso tampouco renunciar? Por isso Paulo diz, os dons e o chamado, a vocação de Deus são irrevogáveis, porque é um presente de Deus para nós, e em momento nenhum Ele vai nos pedir de volta. Ah, você não está usando, me dá aí, né? Como se fosse aquele presente que alguém nos deu e nunca nos viu usando e diz, eu quero então de volta. Deus não vai fazer isso, porque Ele já nos entregou isso no momento que nós decidimos recebê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, no momento que nós entramos a fazer parte desse reino soberano de Deus, automaticamente nós recebemos esse ministério sacerdotal,
recebemos esse dom, eu digo que o dom ainda vai além disso, né? É um dom que nós temos, mas é usado para abençoar espiritualmente, mas nós já tínhamos muitos desses dons conosco anteriormente, mas agora com um fim espiritual. Então, eu quero deixar essa grande declaração, né, do apóstolo Paulo, né? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E alguns pensam que Deus já desistiu de você, que Deus não tem planos para a sua vida. Isso é uma grande mentira, porque o plano e o propósito de Deus continua vigente, né? Se o Senhor te chamou, é porque Ele mesmo te capacita, não só para você viver a plena comunhão com Ele, não só para você poder desfrutar da presença dEle, que é algo maravilhoso, mas também para que você possa ser essa ponte entre Deus e o mundo, entre Deus e as pessoas, sendo mensageiro de boas notícias, sendo facilitador para que outros possam conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus, e que nós vamos nos desenvolver como corpo eficientemente quando cada um de nós, como corpo de Cristo, saibamos o nosso lugar e as nossas funções nesse corpo. Então é um grande desafio para nós como igreja e como pessoas reconhecer, aprender a conhecer e a executar aquilo que Deus tem nos dado e Deus tem nos abençoado. Então vamos terminar lembrando disso. A vocação de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, é para sempre. Para nós, sacerdotes e com dons dados por Deus para cumprir junto com Ele, em cooperação com Ele, a sua missão. Que Deus os abençoe. A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.